Oi, eu sou o Felipe e sempre que tá chegando o dia 11 de setembro, todo mundo fica na expectativa da lembrança do atentado terrorista no maior império bélico e comercial da época. Mas será que essa expectativa já existia em 2001? Ou até antes? Porque processos históricos não são tão simples assim. Ninguém acorda um dia e decide adicionar material para o seu livro de história no futuro. Tudo acontece dentro do seu contexto. E surpreendentemente, o ataque ao World Trade Center não foi um evento tão inesperado assim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo o que deveria ter recebido atenção para que esse atentado não tivesse acontecido. Vem comigo. Vamos começar falando do atentado contra o World Trade Center, e aconteceu em 1993. Em 26 de fevereiro daquele ano, um caminhão-bomba carregado com mais de 600 quilos de explosivos foi estacionado na garagem subterrânea da Torre Norte do World Trade Center em Nova York. A explosão abriu um buraco enorme que atravessou vários andares e danificou seriamente a estrutura, matando 6 pessoas e ferindo mais de 1.000. O atentado foi planejado por um grupo de extremistas islâmicos liderados por Ramzi Youssef, que pretendia derrubar a Torre Norte sobre a Torre Sul, provocando um colapso em cadeia e milhares de mortes. Embora o plano tenha fracassado, o ataque foi uma das primeiras demonstrações de vulnerabilidade grave na segurança do complexo e foi o primeiro grande sinal de ameaça terrorista em solo estadunidense. No ano seguinte, em 1994, Ramzi Youssef realizou mais um ataque, mas dessa vez nada de caminhão. Os olhos do extremista miravam as nuvens. Ele embarcou em um voo da Philippine Airlines e instalou uma bomba caseira debaixo de um assento. A explosão em pleno ar matou um passageiro japonês e deixou dezenas de feridos, mas não derrubou a aeronave. Apesar de não ter dado o resultado que ele gostaria, esse episódio serviu como um teste para ver se pequenas bombas caseiras poderiam funcionar dentro de aviões comerciais sem chamar atenção. De certa forma, então, o atentado funcionou como um ensaio geral para um projeto muito maior que estava em preparação. E esse projeto ficou conhecido como Operação Bojinka, concebido entre 1994 e 1995. O plano central era detonar explosivos em 11 aviões americanos sobre o Oceano Pacífico, em voos lotados que partiam da Ásia com destino aos Estados Unidos, matando mais de 4.000 pessoas de uma só vez. A operação ainda incluía ramificações: assassinar o Papa João Paulo II durante uma visita a Manila, capital das Filipinas, e realizar ataques contra prédios estratégicos em cidades americanas. Só que essa conspiração desmoronou quando os bombeiros tiveram que invadir um prédio para conter um incêndio acidental. Por acaso, um dos apartamentos pertencia aos terroristas e acabou expondo os explosivos, computadores e documentos que revelavam os detalhes do esquema às autoridades filipinas e, por consequência, norte-americanas. Em 1995, Ramzi Youssef, a cabeça por trás dos atentados, tentou fugir do país, mas foi localizado em um hotel e capturado com o apoio de agentes norte-americanos. Ramzi Youssef não tinha ligação direta com a Al-Qaeda, mas era neto de Khalid Sheikh Mohammed, que ajudou a montar a estratégia dos ataques. E o homem mais tarde se tornaria o principal arquiteto de Bin Laden no ataque do 11 de setembro. 5 anos depois, em janeiro de 2000, a CIA monitorava uma reunião da Al-Qaeda em Kuala Lumpur, na Malásia, envolvendo figuras importantes do grupo como Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-Hazmi, 2 cidadãos sauditas que faziam parte da rede da Al-Qaeda e que mais tarde seriam os sequestradores do voo American Airlines 77. O avião que atingiu o Pentágono em 11 de setembro de 2001. Nessa mesma reunião, eles discutiram o atentado de 11 de setembro e ainda outros. Ou seja, a Central de Inteligência americana sabia que eles tinham obtido visto para os Estados Unidos e mesmo assim permitiu que entrassem no país em 15 de janeiro daquele ano. E o FBI, que, caso você não saiba, é tipo o equivalente à Polícia Federal deles, sequer foi informado. Durante 1 ano e meio, os dois circularam pelos Estados Unidos livremente sem que ninguém os impedisse. Eram literalmente terroristas conhecidos, à solta dentro do país. Enquanto isso, a segurança nos aeroportos americanos continuava perigosamente defasada, com situações que hoje parecem absurdas. Passageiros podiam embarcar com canivetes pequenos, isqueiros, tesouras e até ferramentas de bolso, itens que só seriam proibidos depois dos ataques de 2001. E o protocolo padrão para casos de sequestro também era bem diferente do que você imagina hoje. Os pilotos eram instruídos a simplesmente obedecer aos sequestradores, jamais
reagir. A lógica por trás disso era evitar que a situação escalasse e que houvesse mortes dentro da cabine ou entre os passageiros, porque a crença geral era de que os sequestradores queriam apenas desviar o voo para fazer exigências políticas ou financeiras e que, se não houvesse resistência, todos sairiam vivos. Uma mentalidade que ignorava algo meio óbvio olhando em retrospecto: a possibilidade de os aviões serem usados como armas, algo que se revelaria trágico pouco tempo depois. Em 4 de dezembro de 2002, mais de um ano depois dos atentados, durante o seu depoimento à Comissão de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, o então diretor da CIA, George Tenet, afirmou que, na época, o sistema piscava em vermelho. The system was blinking red. Ele disse isso ao lembrar das semanas que antecederam o 11 de setembro, especialmente durante reuniões de segurança em Washington, para explicar a gravidade dos sinais que chegavam à agência. Uma quantidade sem precedentes de comunicações interceptadas e movimentações suspeitas indicando um ataque iminente contra o país. Entre esses sinais estavam, por exemplo, mensagens codificadas entre membros da Al-Qaeda falando sobre grandes eventos em breve, alertas da inteligência britânica sobre possíveis sequestros de aviões, além de movimentações financeiras atípicas ligadas a pessoas sob vigilância por suspeita de envolvimento com organizações terroristas. Tudo isso reforçava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Segundo ele, a ameaça era difusa, mas elevada, ou seja, era evidente que algo estava para acontecer, o problema era saber exatamente onde, quando e como. E foi justamente essa indefinição que atrapalhou qualquer reação. Mas algumas pistas eram muito mais específicas se você analisa hoje. Em julho, Kenneth Williams, um agente do FBI no Arizona, percebeu que vários alunos estrangeiros com perfis suspeitos estavam se inscrevendo em escolas de aviação nos Estados Unidos, alguns alunos com um perfil fundamentalista e outros ligados aos movimentos de jihad. Em 10 de julho, ele enviou um memorando recomendando uma investigação nacional sobre o recrutamento de pilotos estrangeiros, um documento que ficaria conhecido como o famoso Phoenix Memo. As recomendações do agente Kenneth Williams foram simplesmente ignoradas, apesar de termos o registro de que o documento foi visto por vários agentes do FBI, incluindo John O'Neill, um dos principais agentes do FBI dedicado ao combate ao terrorismo nos anos 90 e que participou ativamente lá na investigação contra o Ramzi Youssef. Além disso, esse memorando só chegou ao presidente Bush e à sua equipe de segurança nacional em maio de 2002, ou seja, meses depois que os prédios não eram nem pó mais. No mesmo mês, do outro lado do Atlântico, a Itália se preparava para a cúpula do G8 em Gênova, e medidas de segurança extremas foram adotadas, incluindo a instalação de mísseis antiaéreos em prédios próximos ao evento. O governo italiano acreditava que a Al-Qaeda poderia tentar atacar o encontro usando aviões como armas. Ou seja, essa hipótese, que depois seria dita como inimaginável, já era considerada real por autoridades europeias antes mesmo dos ataques. A cúpula de Washington foi informada em termos gerais sobre isso e algumas interceptações foram compartilhadas com autoridades americanas. Só que, segundo o relatório da comissão do 11 de setembro, faltava informação operacional suficientemente precisa e havia problemas de coordenação para transformar esses sinais em medidas capazes de impedir o ataque de 11 de setembro mesmo. Mas se até aqui estamos falando de sinais ignorados, escuta essa. No dia 6 de agosto de 2001, o então presidente George W. Bush recebeu em sua residência em Crawford, Texas, um relatório da CIA com um título bem direto: Bin Laden está determinado a atacar dentro dos Estados Unidos. O briefing listava diversas informações importantes, incluindo menções a planos de sequestros de aviões. O padrão de atividade é compatível com preparativos para sequestros nos Estados Unidos. Mesmo assim, nenhuma ação concreta foi tomada. Dias depois, em 16 de agosto, surgiu outro alerta, que também foi ignorado. Em Minnesota, a polícia prendeu um homem francês de origem marroquina chamado Zacarias Moussaoui, após ele demonstrar um interesse incomum por pilotar jatos comerciais. Até aí tudo bem, disse o frango na porta do forno. O problema é que o cara, e eu juro que isso não é uma piada, simplesmente não queria fazer as aulas de decolagem e pouso, porque
não ia precisar. Os agentes do FBI pediram autorização urgente para investigar o conteúdo do laptop dele, mas o pedido foi barrado por falta de justa causa legal. Só após os atentados se descobriu que sim, Zacarias Moussaoui estava ligado à Al-Qaeda. Mas você lembra daqueles dois caras que a CIA tinha rastreado lá na Malásia em 2000, o Khalid al-Mihdhar e o Nawaf al-Hazimi? Em 23 de agosto eles foram finalmente adicionados à lista de vigilância nacional, apenas 19 dias antes dos ataques. Mesmo assim, eles não foram localizados. Ambos ainda estavam nos Estados Unidos, um deles, inclusive, vivia em San Diego, dividindo um apartamento com um informante do FBI. E ninguém percebeu. Então, a essa altura, todos os sinais de uma tragédia estavam na mesa. Terroristas dentro do país, escolas de aviação como base de treinamento, falhas estruturais de segurança, briefings diretos ao presidente completamente ignorados, agentes do FBI acendendo alertas isolados que ninguém ligava, e o mês de setembro se aproximava. Na primeira semana de setembro de 2001, a Al-Qaeda já tinha montado o seu xadrez. Todas as peças estavam no tabuleiro. Os sequestradores haviam entrado nos Estados Unidos, treinado em escolas de aviação, feito reconhecimento de rotas e comprado passagens. No dia 4 de setembro, a recém-impossada administração Bush realizou a sua primeira reunião de alto nível sobre a Al-Qaeda. Essa reunião, do chamado Principals Committee do Conselho de Segurança Nacional, incluía figuras como o secretário de Estado Colin Powell e a conselheira de Segurança Nacional Condoleezza Rice. Foi a primeira vez que o grupo inteiro se debruçou formalmente sobre o perigo representado por Osama Bin Laden. A essa altura, o nome do terrorista já aparecia como destaque em dezenas de relatórios da CIA, da NSA e do FBI. Mas uma das coisas mais bizarras, de fato, aconteceu no dia 9 de setembro, quando até o Vladimir Putin ligou para o Bush para avisar que algo terrível estava para acontecer. Putin avisou o governo americano que Ahmad Shah Massoud, líder militar da Aliança do Norte no Afeganistão e principal inimigo doméstico do Talibã, tinha sido assassinado. Dois homens se apresentaram como jornalistas marroquinos e durante uma entrevista falsa detonaram uma bomba escondida na câmera. Ambos morreram e Massoud também. O plano foi executado com precisão e deixava claro que a Al-Qaeda estava preparando o terreno no Afeganistão para algo maior. Massoud, que era um dos maiores parceiros do Ocidente na região, também já tinha avisado sobre possíveis ataques da Al-Qaeda em território americano. O que o governo russo percebeu é que a morte do líder indicava que a Al-Qaeda planejava algo que precisaria do Talibã, e por isso decidiram enfraquecer a resistência para que a outra organização controlasse a região por eles. Um dia antes do ataque, o governo americano interceptou mensagens codificadas vindas do exterior, captadas por estações de escuta da NSA no Oriente Médio e no norte da África, que indicavam umas movimentações meio suspeitas. Eles receberam essas mensagens em árabe e pensaram: deixa pra lá, a gente traduz depois. Os detalhes só vieram à tona após os ataques, mas alguns dos trechos traduzidos incluíam frases como "amanhã é a hora zero" e "o jogo começa amanhã". Ainda que as falas fossem genéricas demais, dado todos os sinais recentes, eles deveriam ter tido um pouco mais de pressa na tradução. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os sequestradores já estavam se movendo. Os terroristas compraram as passagens com os seus nomes reais e pagaram usando cartão de crédito próprio, em seus próprios nomes. O problema é que os aeroportos não comunicavam a CIA e o FBI, e as agências não comunicavam a sua lista de pessoas de interesse, gênios da inteligência internacional. E no dia 11 de setembro de 2001, uma porção de aviões que nunca pousariam começavam a cruzar o céu. No dia 10 de setembro de 2001, Mohammed Atta, o futuro piloto do voo American Airlines 11, que atingiria a torre norte do World Trade Center, estava em um hotel modesto na cidade de South Portland, no Maine, ao lado de Abdulaziz Al-Omari, outro dos sequestradores. Naquela noite, eles dormiram no Comfort Inn, jantaram pizza tranquilamente e usaram o computador do saguão para enviar mensagens. Na manhã seguinte, voaram para Boston, onde embarcariam no voo que daria início ao maior ataque terrorista da história da aviação comercial. A decisão de partir de um estado distante como o Maine sempre gerou muitas perguntas. A suspeita é que eles não queriam chamar atenção nos grandes aeroportos, escolhendo um trajeto menor para evitar controles mais rígidos. E então chegou a manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001.
Às 5h45 da manhã do dia 11, câmeras no aeroporto de Portland mostraram os dois passando pelo raio-x sem dificuldade, agindo de forma calma e discreta. Como eu disse, os protocolos de segurança nos arredores dos Estados Unidos permitiam que objetos cortantes com lâminas de até 10 centímetros fossem levados a bordo. Canivetes pequenos e estiletes ainda não eram proibidos. E foi exatamente com esse tipo de instrumento que os sequestradores dominaram as cabines dos 4 voos. Às 7h59, o voo American Airlines 11 decola do aeroporto de Logan, em Boston. Às 8h46, esse mesmo voo atinge a torre norte do World Trade Center. Às 9h03, o voo 175 atinge a torre sul. Às 9h37, o voo 77 colide com o Pentágono. Já o voo 93 da United Airlines, que decolou rumo a São Francisco, foi retomado por passageiros, aqueles mesmo que ignoraram o protocolo de apenas obedecer o sequestrador e acabou caindo em um campo na Pensilvânia às 10h03, sem alcançar o alvo pretendido em Washington. O 11 de setembro pode ter acontecido em algumas horas de uma manhã, mas na prática ele foi sendo permitido ao longo dos anos, e nos últimos dias antes do ataque ficou estranhamente visível, se alguém tivesse parado para olhar de verdade. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!